Não haverá sigilo nas contas públicas. Não haverá sigilo de 100 anos, nem de 10 anos, nem de um dia. E o portal da transparência voltará a funcionar e a lei de acesso à informação será cumprida. Nós vamos fazer um decreto. Eu digo nós porque eu vou compartilhar com vocês para acabar com esse sigilo de 100 anos. Até que ponto um governante pode ser hipócrita? Ora, nos últimos dias, o Brasil testemunhou uma verdadeira trama envolvendo o governo Lula e os irmãos Batistas. Diante desse escândalo, o deputado federal Ricardo Salles está determinado a abrir uma comissão parlamentar de inquérito, CPI, para investigar a edição de uma medida provisória que pode beneficiar os irmãos Joesley e Wesley Batista. Os parlamentares apelidaram essa medida de CPI dos amigos de Lula, como divulgado pelo jornalista Cláudio Humberto. Ricardo Salles afirma que a prática de esquema faz parte do DNA dos governos do PT. Essa foi a realidade no passado. E agora esses maus exemplos estão se repetindo no presente. Vamos entender o caso. Os irmãos Batista são donos das empresas JIF e JBS, que foram investigadas por corrupção durante a Operação Lava Jato. A CPI visa investigar uma mudança na medida provisória que beneficiou a Amazonas Energia, uma concessionária de energia elétrica no norte do país. O governo editou essa medida em 13 de junho, alterando as regras para distribuidores de energia com problemas financeiros, com o objetivo de beneficiar a Amazonas Energia. Essa medida transfere contratos de usinas termoelétricas movidas a gás natural para um contrato de reserva de energia, além de permitir a prorrogação dos contratos das empresas por mais 5 anos. Curiosamente, a edição dessa medida ocorreu na mesma semana em que os irmãos Batista adquiriram a Amba Energia, uma empresa que gerencia termoelétricas. Essa empresa provavelmente será uma das beneficiadas com a alteração da medida provisória. A Eletrobras vendeu as usinas beneficiadas por essa ação para a Amba Energia, do grupo JIF. A aquisição das termoelétricas pelos irmãos Batista foi anunciada 3 dias antes da edição da medida provisória, livrando os irmãos Batista de pagar as dívidas da empresa adquirida. E quem vai arcar com os custos dessa operação? Os consumidores, é claro. Ora, segundo Cláudio Humberto, a comissão também deve investigar 17 reuniões dos Batista com membros do Ministério de Minas e Energia. Tais encontros envolveram o ministro da pasta, Alexandre Silveira, embora não tenham constado em sua agenda. E para evitar a divulgação de mais informações e se proteger de uma possível CPI, o governo federal determinou um sigilo de 100 anos para os documentos relacionados ao ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira. Esta ação do governo Lula para ocultar a trama no ministério e esconder a potencial corrupção de seu governo revela sua hipocrisia e mentiras durante a campanha, quando prometeu acabar com o sigilo de documentos de interesse público. E falando em corrupção no governo petista, nesta quinta-feira, 18/7, a Justiça Federal de Curitiba decretou a prisão do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque, no âmbito da Operação Lava Jato. Ele deve cumprir uma pena total de 98 anos em regime fechado. A condenação transitou em julgado, ou seja, não há mais possibilidade de recurso. Duque foi condenado pelos crimes de corrupção passiva, associação criminosa e lavagem de dinheiro. Renato Duque ocupou o cargo de diretor de serviço da Petrobras de 2003 a 2015. Sua trajetória foi marcada por escândalos e acusações que resultaram em sua prisão e condenação. Vale destacar que durante seu depoimento, o ex-diretor confessou a existência de um esquema de propinas envolvendo altos membros do Partido dos Trabalhadores, incluindo figuras proeminentes como o ex-ministro Antônio Palocci e José Disseu, além de implicar o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. As investigações revelaram um esquema de pagamento de propinas a funcionários da Petrobras, que era utilizado para financiar campanhas políticas. O ex-juiz Sérgio Moro, na época, destacou que os pagamentos dessas propinas eram direcionados aos funcionários da empresa estatal. Em março de 2020, após cumprir 5 anos de prisão, Renato Duque foi liberado para cumprir o restante da pena em regime domiciliar. Então ele se mudou para o Rio de Janeiro, onde também possui residência registrada. No entanto, a liberdade foi curta e os governistas estão acuados
e resolveram ficar em silêncio sobre a prisão do camarada.